gente fala agora das notícias internacionais. Dia de fúria em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Milhares de muçulmanos protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. No confronto com policiais israelenses, um palestino foi morto na fronteira da faixa de Gaza e outras centenas de pessoas ficaram feridas nas manifestações que se multiplicam por todo o mundo islâmico. Lá de Istambul, a gente fala então com o correspondente Sandro Fernandes. Sandro, boa noite para você aí. Sexta-feira, a gente sabe, é um dia sagrado para os muçulmanos e por isso mesmo foi marcado então esse chamado Dia de Fúria. O anúncio do Trump abriu espaço para uma nova crise e a gente ainda não sabe como isso vai terminar, né? Exatamente, Elô. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Bem, essa sexta-feira foi o dia de fúria, o dia em que foi convocada esse grande protesto contra a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Esses confrontos muitos aconteceram em Jerusalém entre os palestinos e as forças de segurança de Israel. Nesses confrontos que foram convocados para que começassem justamente após a oração que os muçulmanos fazem na sexta-feira. Como você citou anteriormente, a sexta-feira é um dia sagrado para os muçulmanos, como se fosse o domingo para os católicos. E essa manifestação, esse dia de fúria, foi convocado exatamente para começar depois dessa oração importante que acontece toda sexta-feira para os muçulmanos. E durante todo o dia a gente acompanhou imagens de palestinos atirando, jogando pedras contra as forças de segurança de Israel e as forças de segurança de Israel atacando ou se protegendo, jogando bombas de gás lacrimogêneo. Foi a imagem que a gente viu durante todo o dia nesse confronto, nesse dia de fúria, em resposta à decisão bastante polêmica e controversa do presidente americano Donald Trump. Durante as manifestações a gente viu também muitas bandeiras dos Estados Unidos, muitas delas sendo queimadas, bandeiras de Israel também sendo queimadas, muitas fotos também com imagens de Donald Trump, o presidente americano, e também do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como você também citou, Heloísa, houve já a confirmação de uma morte. Primeiro, o Ministério de Saúde da Autoridade Palestina havia falado em 2 mortes, mas eles já corrigiram essa informação. A gente tem informação confirmada de que houve uma morte de um palestino nesses confrontos. E a correspondente da Globo News em Israel, Tamara Schipper, ela acompanhou esses confrontos em Israel hoje. Policiais ficam desse lado, tentando dispersar a população, tá vendo? As pessoas que estão protestando. E é assim que as confusões em geral começam. Quando as pessoas que não puderam rezaram lá de fora da cidade, estão empurrando a gente aqui. Peraí. E eles saem assim em colunas. Os policiais estão se preparando agora, no momento, enquanto as pessoas que rezaram estão se aproximando. Pois é, Sandro, e houve outras manifestações também pelo mundo islâmico, né? Exatamente, Elô. Houve manifestações nos 4 cantos do planeta, já que a população muçulmana está espalhada por todo o mundo. As principais manifestações aconteceram na Ásia, em países como Indonésia e Malásia. Na Malásia, por exemplo, 5.000 pessoas foram às ruas de Kuala Lumpur, a capital do país, com bandeiras de protestos pedindo que Trump seja retirado do governo e dizendo para que não se toque em Jerusalém, que é uma cidade sagrada também para os muçulmanos. Na Indonésia, centenas de pessoas também foram protestar em frente à Embaixada dos Estados Unidos, também com duras críticas ao presidente dos Estados Unidos. Essas foram as 2 principais manifestações na Ásia, então Malásia e Indonésia. Houve muitas manifestações também na África. A maior manifestação foi no Egito, no Cairo, hoje, em frente à mesquita de Al-Azhar, que é a principal mesquita do país. Houve um grande protesto também, criticando o presidente Donald Trump. Em outros países da África também houve protesto. Houve protestos na Somália, houve protestos no Sudão, houve protestos também na Tunísia. No Sudão, por exemplo, eles estavam pedindo para que todas as autoridades que trabalham, autoridades americanas que trabalham no Sudão, sejam expulsas pelo país.
Também houve manifestações na Europa, na Alemanha, por exemplo, houve manifestações. A Alemanha, que tem uma população turca e a maioria deles muçulmanos muito grande, houve protestos também contra essa decisão polêmica e controversa do presidente americano Donald Trump. E no Oriente Médio, como era de se esperar, houve também muitas manifestações contra essa decisão. No Oriente Médio, as principais manifestações aconteceram na Jordânia. A Jordânia, que agora preside a Liga Árabe, que é a organização que reúne os países árabes. Então, na Jordânia houve protestos. E a Jordânia, que é um país que tem um acordo de paz com Israel. Então, muitos manifestantes pediam para que esse acordo de paz fosse cancelado. A mesma coisa aconteceu no Egito. O Egito também é um país que tem um acordo de paz com Israel e os manifestantes também lá no Egito pediram para que esse acordo de paz fosse anulado. Ainda no Oriente Médio, houve, Heloísa, manifestações no Iraque, no Irã, no Líbano, na Síria. Aqui na Turquia, onde eu estou agora, na Turquia, nos últimos 2 dias, desde que foi anunciado esse reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos, houve manifestações aqui em Istambul, em Ankara, em outras cidades como Izmir, e cidades onde há missões diplomáticas dos Estados Unidos. Manifestações também em frente às embaixadas e aos pontos diplomáticos de Israel aqui na Turquia. E é bom lembrar que, além desses protestos todos que a gente viu hoje acontecendo, protestos que devem continuar nos próximos dias, as autoridades também estão bastante preocupadas com essa decisão tomada pelo presidente americano Donald Trump. Na próxima segunda-feira, aqui na Turquia, em Ankara, na capital da Turquia, vai acontecer um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Eles vão conversar sobre vários assuntos, mas a pauta de Jerusalém, o assunto de Jerusalém, com certeza vai ser discutido também. E na próxima quarta-feira, no dia 13, foi convocado aqui para Istambul, convocado pelo presidente Erdogan, uma cúpula extraordinária dos países muçulmanos. Então, os líderes muçulmanos vão se reunir na próxima quarta-feira aqui em Istambul para discutir também a questão de Jerusalém. Elô. Esse grande protesto contra a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Esses confrontos muitos aconteceram em Jerusalém entre os palestinos e as forças de segurança de Israel. Nesses confrontos que foram convocados para que começassem justamente após a oração que os muçulmanos fazem na sexta-feira. Como você citou anteriormente, a sexta-feira é um dia sagrado para os muçulmanos, como se fosse o domingo para os católicos. E essa manifestação, esse dia de fúria, foi convocado exatamente para começar depois dessa oração importante que acontece toda sexta-feira para os muçulmanos. E durante todo o dia a gente acompanhou imagens de palestinos atirando, jogando pedras contra as forças de segurança de Israel e as forças de segurança de Israel atacando ou se protegendo, jogando bombas de gás lacrimogêneo. Foi a imagem que a gente viu durante todo o dia nesse confronto, nesse dia de fúria, em resposta à decisão bastante polêmica e controversa. E é assim que as confusões, em geral, começam. Quando as pessoas que não puderam rezaram lá de fora da cidade, estão empurrando a gente aqui. Peraí. E eles saem assim, em colunas. Os policiais estão se preparando agora, no momento, enquanto as pessoas que rezaram estão se aproximando. Pois é, Sandro, e houve outras manifestações também pelo mundo islâmico, né? Exatamente, Elô. Houve manifestações nos 4 cantos do planeta, já que a população muçulmana está espalhada por todo o mundo. As principais manifestações aconteceram na Ásia, em países como Indonésia e Malásia. Na Malásia, por exemplo, 5.000 pessoas foram às ruas de Kuala Lumpur, a capital do país, com bandeiras de protestos pedindo que Trump seja retirado do governo e dizendo para que não se toque em Jerusalém, que é uma cidade sagrada também para os muçulmanos. Na Indonésia, centenas de pessoas também foram protestar em frente à embaixada dos Estados Unidos, também com duras críticas ao presidente dos Estados Unidos. Essas foram as 2 principais manifestações na Ásia, então Malásia e Indonésia. Houve muitas manifestações também na África. A maior manifestação foi no Egito, no Cairo. Hoje, em frente à mesquita de Al-Azhar, que é a principal mesquita do país, houve um grande protesto também, criticando o presidente Donald Trump. Em outros países da África também houve protestos. Houve protestos na Somália, houve protestos no Sudão, houve protestos também na Tunísia. No Sudão, por exemplo, eles estavam pedindo para que todas as autoridades que trabalham, autoridades americanas que trabalham no Sudão, sejam
sejam... A gente fala agora das notícias internacionais. Dia de fúria em Jerusalém Oriental, Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Milhares de muçulmanos protestam contra a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. No confronto com policiais israelenses, um palestino foi morto na fronteira da faixa de Gaza e outras centenas de pessoas ficaram feridas nas manifestações que se multiplicam por todo o mundo islâmico. Lá de Istambul, a gente fala então com o correspondente Sandro Fernandes. Sandro, boa noite para você aí. Sexta-feira, a gente sabe, é um dia sagrado para os muçulmanos e por isso mesmo foi marcado então esse chamado Dia de Fúria. O anúncio do Trump abriu espaço para uma nova crise e a gente ainda não sabe como isso vai terminar, né? Exatamente, Elô. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Bem, essa sexta-feira foi o dia de fúria, o dia em que foi convocada essa versa do presidente americano Donald Trump. Durante as manifestações, a gente viu também muitas bandeiras dos Estados Unidos, muitas delas sendo queimadas, bandeiras de Israel também sendo queimadas, muitas fotos também com imagens de Donald Trump, o presidente americano, e também do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como você também citou, Heloísa, houve já a confirmação de uma morte. Primeiro, o Ministério de Saúde da Autoridade Palestina havia falado em 2 mortes, mas eles já corrigiram essa informação. A gente tem informação confirmada de que houve uma morte de um palestino nesses confrontos. E a correspondente da Globo News em Israel, Tamara Schipper, ela acompanhou esses confrontos em Israel hoje. Policiais ficam desse lado, tentando dispersar a população, tá vendo? As pessoas que estão protestando.